Senhor é que aquilo iria acontecer naqueles dias, né? Paulo falou, nós os que estivermos vivos. Ele incluiu-se, né? Nós, como quem diz, eu vou estar vivo, né? E 2000 anos tem se passado, né? Por isso que a palavra diz, o tempo de Deus não é o nosso. Um dia para o Senhor é como 1000 anos. 1000 anos como um dia. E a palavra de Deus continua verdadeira naquilo que ela fala, que está chegando, está próximo, né? Está próximo. Então, a grande esperança da igreja, nós que somos salvos, servimos a Deus nessa terra, mas nós aguardamos algo muito maior do que estarmos aqui felizes, abençoados, salvos por Jesus, em comunhão uns com os outros, como vamos tomar a ceia aqui hoje, tendo segurança em Deus, no dia a dia, a sua proteção, o seu cuidado conosco. Jesus caminha com a gente por essa terra, o Espírito Santo está sempre nos dirigindo, isso é maravilhoso. Mas nós não somos crentes apenas para ficarmos aqui desfrutando dessas riquezas que estamos estudando agora, as riquezas da graça de Deus, que são maravilhosas, né? E ele faz citação aqui sobre a grande riqueza da salvação em Cristo. Mas a nossa esperança vai um pouco além, né? Nós somos crentes e estamos aguardando a volta de Jesus, a vinda de Cristo. E Pedro explica muito bem nessa passagem aqui. Não vamos desviar, decair, né? Abandonar a fé, porque alguns estão dizendo que o Senhor está retardando a sua promessa. Alguns a têm por tardia, mas aqui diz porque é que o Senhor demora um pouco. Do ponto de vista nosso, Ele está tardando, e alguns estão dizendo que Ele nem virá mais buscar a igreja. Mas Pedro fala aqui, sabe por quê? É porque Deus é longânimo. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cumpram a única exigência, que arrependa dos seus pecados. Deus espera todos se arrependerem dos seus pecados e conhecer o amor de Deus. Imagine se Deus fosse apressado, né? Não fosse longânimo, paciente. Muitos de nós aqui estávamos perdidos. Jesus já teria voltado há muito tempo, há séculos, né? Há anos. Mas a paciência de Deus, a longanimidade de Deus permitiu que eu chegasse, e você também, e todos nós. Não é exatamente por isso que o Senhor retarda um pouco, se bem que Ele não retarda. O tempo de Deus é o tempo de Deus e vai se cumprir na hora que Ele programou. Pode até abreviar, né? Jesus um dia falou, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então quando Deus vê a situação, né, da humanidade no descaminho, na iniquidade, no levante contra Deus, na rebelião contra o Senhor, e vai crescendo no mundo uma rebelião contra Deus, Deus pode até apressar o dia, para que nenhum dos seus se perca pelo caminho, né? Mas tendo segurança que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, sem avisar o dia nem a hora. Jesus falou, daquele dia e hora ninguém sabe, senão o Pai que está no céu. Mas tem o dia, tem a hora, tem o momento que Deus marcou no calendário dele. O dia do Senhor virá como ladrão de noite. Seria muito fácil para a gente, para a polícia, né? Para as pessoas, sabedores de antemão, que o ladrão marcou meia-noite do dia tal para visitar a minha casa, eu iria reforçar, né? Contratar segurança, ia me precaver, mas não tem esse aviso. Então eu tenho que estar sempre me resguardando, vigilantes. Diz que brasileiro só fecha a porta depois que é roubado, depois que o ladrão entra. Nós não vamos fazer isso em relação a Cristo, né? Eu vou me preparar, buscar azeite depois que o noivo está chegando. Não, é hoje, é nessa ceia que eu tenho que encher do Espírito Santo e cumprir o que a palavra está dizendo. Olha, aguardando e desejando, como nós desejamos mesmo, né? Não é só aguardar, é desejar ardentemente a vinda do Senhor. Crente tem que sonhar com a vinda de Jesus, sonhar com o arrebatamento. Quantas vezes eu ouvi alguém, pastor, eu sonhei essa noite com o arrebatamento, Jesus tinha voltado para buscar a igreja.
Isso é a coisa mais certa do mundo. Tem que desejar, sonhar, desejar ardentemente e aguardar a vinda de Jesus. Agora, se nós estamos desejando e aguardando, ele faz uma pergunta: que pessoas, que tipo de gente, nós devemos ser em Cristo Jesus? Aguardando e apressando a vinda de Jesus é um viver em santidade, em temor a Deus. Quem está esperando Jesus é diferente daquele que não está esperando Jesus, que não está aguardando para Jesus hoje. É muito diferente. Mas se nós aguardamos ardentemente, esperamos a qualquer hora, que tipo de crente, de vida eu devo levar para aguardar e apressar a vinda de Jesus? Hoje ainda em Goianésia eu falava isto, que nós amamos a vinda de Jesus, queremos a vinda de Jesus, e oramos: Senhor, vem logo, vem logo, venha logo, Aí Jesus fica lá no céu dizendo: tudo que eu quero é ir logo. É o meu desejo também, não é só seu. Mas vocês têm que cumprir uma missão que eu dei para vocês: pregar o Evangelho no mundo inteiro, a toda criatura. Aí virá o fim, aí virá o arrebatamento. Enquanto a igreja não conseguir cumprir a missão que Jesus entregou para nós, eu fico querendo que ele venha, ele quer vir, mas nós não cumprimos, não preenchemos isto. Então, se você ama a vinda de Jesus, se você pode cantar o hino 300, nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Se você pode cantar: ao raiar o áureo dia, o bom Jesus vem nos buscar, para com ele sempre estarmos lá no céu. Os milhões purificados pelo sangue de Jesus subirão para encontrar o amado seu. Nós temos que contribuir para apressar o anunciar das boas novas para toda criatura. O certo é que a palavra de Deus está nos dizendo aqui hoje, que nós, e de fato todos nós, sabemos que tudo que tem no mundo há de perecer. Céus e terra passarão, mas aqueles que esperam, que confiam no Senhor, nunca há de passar, As promessas do Senhor são fiéis para as nossas vidas e elas não passarão. Tudo que existe será destruído pelo fogo, ardendo se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos céu, novo céu, não é destruição aqui não, é novo céu e nova terra. Que coisa boa é ser igreja, é ser povo de Deus, é ser igreja de Cristo Jesus. Enquanto o mundo caminha para essa destruição terrível, o fogo a destruir tudo, a igreja sabe que será arrebatada. Arrebatar é salvar de um perigo iminente, é tirar alguém que está caindo num buraco, numa cova, numa situação, alguém pula nele e arrebata ele, tira ele daquele perigo. O mundo caminha para esse momento terrível aqui, de destruição total, O meio ambiente, a situação do mundo, tudo está dizendo que isso aqui está tornando um ambiente inóspito, difícil, e assim será mesmo. Mas antes que aconteça essa fatalidade, e vai acontecer, Jesus vem e salva a gente de um perigo iminente. Isso é arrebatamento. A igreja não cai nesse buraco, nesse futuro tenebroso que Pedro traçou aqui. Não, nós somos crentes para essa hora, para ir morar no céu, para ser arrebatado. Glória a Jesus. Fique firme com o Senhor, irmãos. Pode no seu tempo e a hora que eu quero. Por isso que já está dizendo: gente, não perturbe com isto, porque o tempo de Deus não é nosso. Assim como o Senhor falou lá no profeta Isaías: meus caminhos não são os vossos, meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Assim como o céu está mais alto do que a terra, são os meus pensamentos mais altos do que os vossos. E o tempo de Deus também é diferente do meu. Mas eu não tenho que olhar para isso, Um dia você perguntou para Jesus: Senhor, cumprirá nesse tempo o reino, vai estabelecer o reino? Jesus: olha, não vos compete saber tempos e estações, mas ficai na cidade de Jerusalém, até que lá do alto sejais revestidos de poder. O que vocês têm que estar é cheio do Espírito Santo, é ter azeite nas lamparinas. Prepare, porque o dia que vier é esse mesmo.
pai do pastor Divino Gonçalves, foi citado aqui, né? Que é um dos pioneiros, né, Zé? Ele estava pregando aqui em Goianápolis, né? Falou, irmão, temos que preparar, qualquer hora Jesus volta para nós. Se nós não vier no arrebatamento, a gente vai através da morte. E falou, eu já estou com a minha mão na alça da mala. E ele falou isso e caiu morto. Estava preparada a mala pronta, né? Aleluia. Glória, não sabe a hora. E não fica preocupado em saber também não. Mais de 50 sinais que Jesus colocou aqui para nós saber o tempo, né? Os indicativos, os sinais. Só ler um por um. E os últimos Jesus citou de propósito. Começou com uns mais difíceis lá. Depois, nos últimos momentos que ele falou os sinais, ele falou, olha gente, quando chegar esse momento aqui, nação contra nação, reino contra reino, pestes, terremotos, fome, foi o único que citou. Foi esse grupo de terremotos, pestes, fome, guerra. Não é isso que nós estamos vendo agora? Vivendo esse agitar da natureza, gemendo, a fome. 800 milhões de pessoas vai para a cama hoje sem ter tomado o café da manhã, o almoço e o jantar. Fome. Pestes, não é só essa agora não, que estamos ainda saindo dela, né? Não, multiplica-se as pestes, né? As doenças, que Jesus falou, e ele não disse exatamente nessa cronologia, mas se você ler Lucas, Mateus 24, você vai descobrir exatamente que foram esses que Jesus citou, os últimos sinais que se iriam cumprir. Então eu tenho que saber, os sinais. Jesus pode voltar hoje, pode voltar agora. Ele não vai ficar devendo nada para ninguém, não é? Mas Deus é longânimo, esperando que alguém que está aqui hoje arrependa e aceita Jesus como Salvador. Esperando que eu e você nos consertemos mais com Deus. Vamos colocar nossa vida no altar. A gente não pode perder tudo só porque eu desfruto de uma vida boa aqui com Jesus no mundo. Olha, irmão, muito melhor é a vida que nos aguarda na eternidade. O dia da eternidade vai começar com o arrebatamento da igreja. É um dia eterno, que não terá fim, de gozo, justiça e paz para todos os crentes em Cristo Jesus. Fique firme, não tem para onde ir, né? Para quem iremos nós? Só Jesus tem a palavra da vida eterna. Não vamos deixar nos enganar aqui, que Pedro cita aqui inclusive, né? Homens que distorcem as escrituras, pontos difíceis que os indoutos e inconstantes torcem, como fazem também a sua escritura para a sua própria perdição. Quanta gente está hoje distorcendo a Bíblia, né? Tem até coragem de fazer versões da Bíblia, eliminando o texto ao seu bel prazer. Mas isso é apostasia. O apóstata é aquele que rejeita a verdade e amontoa para si doutores conforme os seus desejos, suas interpretações carnais, satisfazer a sua vontade, desiludindo que está salvo, que conhece o Evangelho, conhece Jesus. É apenas uma tapiação. Por isso que Pedro falou, gente, deseja o leite racional, não falsificado, porque tem muito falsificado por aí. E falsificado causa diarreia, é doença, né? Desnutre a pessoa. Mas o leite verdadeiro, a palavra revelada aqui, dá saúde, dá vida, dá vigor. Levante sua mão e adore, você está na posição. Oh, se fosse hoje esse dia, não ia ficar ninguém num banco aqui não, todo mundo ia subir, em nome de Jesus. Glória a Deus. Fiquem em pé comigo. Elza, aquele hino como uma flor machucada no jardim. E os pastores preparem a ceia. Glória a Jesus, glória a Deus. Aleluia.